Vocês entram numa taverna, ela tá movimentada. O taverneiro e as garçonetes levam cervejas de um lado pro outro. E aquele cheiro saboroso de fazão assado enche os narizes de vocês, deixando aquela vontade, aquela fome. O estômago de vocês começa a ruir. Até que o taverneiro olha pra vocês e diz: saudações, queridos aventureiros. Bem-vindo à taverna do Olho Entorpecido. Em que posso servi-los? Corta o papo furado, Jeremias. Você sabe por que a gente tá aqui. Eu quero ver o Tobias. Tobias? Não ouço esse nome há anos. De repente você vê o Tobias sendo arremessado pelo bárbaro através da taverna. Você não sabe interpretar regra do livro e nem ler. Quem falhou na percepção não viu o dragão. O que eu posso fazer? Pode chorar, mas eu não vou te dar XP. Pode chorar, você é o NPC. Pode chorar que eu conjurei bola de fogo em você. Pode chorar, mas eu não vou te dar XP. Pode chorar, você é o NPC. Pode chorar porque combeiro tem mesmo é que sofrer. Salve, seus nerdolas! Está começando o nosso episódio piloto do Pode Chorar, o podcast do Chorar é Ação Livre. Eu sou o Du. Eu sou o Max. Eu sou o Secom. Eu sou a Mila. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do NPC nas mesas de RPG. Afinal, o jogador, ele se importa com o NPC? Cara, Mas tem NPC vou dar um que spoiler. Eu gosto mais Eu vou dar um spoiler. Não. Mentira! Você não importa pra caramba. Leva os NPC pra tu quanto é lado? Eu caso com os NPCs? Mas antes da gente abordar esse assunto, eu como um bom senhor de idade, resolvi fazer agora um TikTok. E dando aquela scrollada no TikTok, eu me deparo com uma live de NPC. Mas o que diabos é um NPC? O que faz o NPC? Qual a importância do NPC? Peraí. O podcast vai ser sobre NPC de TikTok? Porque eu estudei errado, então. Eu estudei muito errado. Gente, espera que eu vou baixar o TikTok aqui também. Não, eu realmente preciso de uma definição de uma pessoa que, vamos supor que ela nunca jogou um RPG de mesa, vamos supor que ela não conheça, ela não tem o palavreado gamer sobre o que é um NPC. Então, qual que é a definição de NPC na visão de vocês? Primeiro, eu queria dizer que se você nunca jogou RPG de mesa e tá escutando a gente, parabéns, tá ligado? Não sei como você chegou aqui, mas obrigado. A mínima ideia. NPC, na minha concepção, é o personagem do mestre. Os jogadores, eles fazem os seus personagens em decorrer ao que eles querem jogar. O NPC seria o personagem não jogável por um player, mas ele é controlado pelo mestre. E, cara, ele é muito importante na condução de uma aventura de mesa. Ele geralmente é a voz da consciência do mestre para os jogadores. Não, meu ver, pra quem nunca jogou RPG, bem isso que o Max falou, é o personagem que vai ajudar os players, né, a auxiliar os players e auxiliar o mestre a criar a história, né. Então ele tem esse nome só porque ele não é jogável com um jogador, mas o mestre vai estar ali contando a história dele, criando às vezes uma vida inteira para que ele também consiga contar histórias, ao meu ver. Cara, o NPC, ele pode ter vários níveis de importância, né? Por exemplo, ao meu ver, né, como diz a Mila, dá um exemplo prático aí. Casa Dragão, o último episódio que teve agora, que saiu. Sabe o terceiro cara que foi comido pelo dragão? Ele era um NPC. Tá dando spoiler mesmo. Tá dando spoiler mesmo, na cara larga. Tá datando. Já faz quase uma semana que saiu, e quando isso aqui sair no ar... Mas é que eu não sei, tem dragões, dos dragões comem gente, Então, exato. O NPC, ele pode ser desde o cara que pode te dar uma informação importante ao andarilho que tá passando lá 3 quadras de distância.
Todos os personagens que não são são os coadjuvantes, né? Eles são os coadjuvantes da história, né? E às vezes podem nem falar nada, mas todo mundo vai lembrar. É tipo o tiozinho da carroça de repolho. Exato. Todo mundo lembra. Pra vocês terem uma ideia, se uma campanha de RPG não tem NPC, é basicamente os jogadores e um monte de goblin. É só porrada, pra frente, bola de fogo. Quando a gente joga RPG, a gente quer sentir outras experiências fora combate e porrada. A gente quer sentir raiva, tristeza, sabe? Empatia. Porque RPG é um jogo humano. Então, você ter interações humanas ali parte do papel do NPC. É importante, né? Uhum. Nossa, demais. Quando eu falei brincando, mas é real. Tipo, eu já tive campanhas ao qual eu continuei porque eu gostava mais dos NPCs do que do jogador. Sério? Isso Os jogadores vêm e vão, mas os NPCs permanecem. Cara, não, eu vou guardar coisa porque a gente ainda vai fazer um episódio sobre jogadores. e nesse aí eu vou falar coisa, cara. Mas em função do NPC, cara, você que tá numa aventura, você que tá mestrando, cara, o NPC é teu melhor amigo. E você não pode cair na cilada dos jogadores contra o teu NPC. O teu NPC tá ali pra te ajudar. É verdade. O NPC, então, é desde a donzela em perigo até o tiozinho lá, que é o dono da barraquinha de fruta, que é atropelado pelos carros em filmes de perseguição. Isso. Esse tipo de pessoa. Exato. Exato. É o cara que entrega o bilhete do trem, é o cara que tá tocando uma música na praça, tudo isso engloba todos os personagens, né? Que não são os jogadores. Exato, ou os jogadores, ou tem alguns personagens do mestre que eu não considero NPCs. Polêmico. Vamos entrar nesse assunto, então. Quais personagens você não considera um NPC? Por exemplo. Que não seja um jogador. Pra quem, só pra concluir, né? NPC vem da sigla em inglês No Playing Character, que traduzindo ao pé da letra seria personagem não jogador. Então, qual seria a sua definição aí, Secom, de personagem não jogador que não é um NPC? Vamos ver se a gente vai julgar ele. Cara, eu acho que personagens importantes pra campanha são mais do que NPCs. Eu acho que eles são os personagens do mestre, né? Não é um carinha aleatório que você encontrou na rua, é um cara que ele tem um papel, às vezes ele vai com você pra dungeon, vai te levar até tal lugar, ou você vai encontrar ele várias vezes na campanha e ele sempre vai ter uma informação, ou vai ter alguma coisa pra te ajudar, entendeu? Ele é mais do que um ele não é um dos personagens principais, né? Não é um dos personagens dos jogadores, né? Mas ele é mais do que um NPC, ele fica no meio termo ali. Você acabou de escrever um NPC, sei como, mas tudo bem. Não. No caso, o seu é um NPC VIP, é o que tem a etiqueta VIP pra subir na balada. Cara, eu acho que tem dois tipos de personagem que a gente usa. Tem os NPCs e eu considero os PDMs, né, que são os personagens do mestre, uma coisa um pouco diferente. São personagens que fazem tipo parte da história, da aventura, mas não são. Não me fugiu o nome agora. Quando não é coadjuvante, ele é o esse é protagonista, cara. Ou talvez o antagonista. Que talvez entre uma discussão. O vilão, né? O cara que vai antagonizar. O personagem que vai antagonizar os personagens dos jogadores. Ele é um NPC? É isso que eu ia falar. Ele não é um NPC. Eu acho que sim, só é um outro nível de NPC. Não, ele é um dos personagens do mestre. Entra uma outra categoria. Não é um cara aleatório. É um cara que vocês vão cruzar várias vezes. Eu já entendi tudo. Pro Secom, ter o título de NPC é uma ofensa. É um título abaixo. O personagem, exatamente. Não é. Porque se ele apareceu 3 vezes, ele não pode ser chamado de NPC.
Não. Se ele é importante, se ele tem ficha, ele não pode ser chamado de NPC, tá ligado? Bom, não tem problema a gente chamar um personagem de NPC. Não, mas não é isso. É que eu digo que, por exemplo, né? Aquele cara que você não estava esperando que os personagens fossem falar com eles, mas eles foram. E você tem que criar na hora uma coisa só para ele passar uma informação. Esse é um NPC. Esse é o NPC estagiário, né? Ele tá abaixo. Se tem escala de NPC, esse aí deve estar no nível mais baixo. Né? Ele nunca vai aparecer, né? Agora, o personagem que aparece com frequência, né? Que tá lá, que ajuda... aparece várias vezes na campanha, ou que tem tipo, é o cara que vai passar uma quest de mais valia, assim, digamos, pra campanha. Esse cara, por exemplo, mais um exemplo. Ele tá tentando validar. Eu tô vendo isso aí. Eu tô achando maravilhoso, inclusive. De uma forma prática, o Mestre dos Magos seria um NPC pra você? Cara, o Mestre dos Magos, na verdade, ele é uma personificação do mestre mesmo, né, cara? Analisando ele tá lá pra... o desenho, o mestre do Caverna do Dragão são os roteiristas. Os roteiristas são os verdadeiros mestres. Exato. O Mestre dos Magos aparece de vez em quando, nunca tá na aventura, nunca coloca a mão na massa, passa a missão. Ele é um NPC pra você? Ele é um NPC. Não, exato. Ele não seria um NPC. Ele seria pra mim um personagem do mestre. Briga, coloca logo. Muito bom. Já começamos na briga. Na polêmica. Tá. Resumindo, não podemos mexer com os NPCs favoritos do Luciano. Já sabemos, os personagens favoritos a gente pode matar à vontade, porque... Apareceu 3 vezes, não é mais... Não é mais NPC. Tá bom. E pra vocês, como é que é a relação entre o player e o NPC, né, dos jogadores? Que às vezes você cria pelo menos é o que acontece comigo. Às vezes às vezes eu dou uma de secom e crio um NPC que eu acho que é alguma coisa grande, e normalmente os jogadores acabam ignorando. Por outro lado, às vezes eu faço aquele personagem que é pra ser o NPC segundo o Secom, que é só pra ele aparecer uma vez e sumir, e os jogadores se apegam àquele personagem. Aí eu aproveito e desenvolvo aquele personagem pra ele ficar um pouquinho mais relevante na campanha, na aventura, enfim. Pra vocês, como é que é essa relação jogador-NPC? Cara, na última campanha, a gente tinha um cara que tava fugindo da prisão junto com eles, que alguém foi tentar acertar um dos guardas e acabou acertando ele e arrancou um braço. Não sei quem foi. Ele era um bandido. Foi, né? Ele era um bandido que tava preso e acabou levando o nome de João Sem Braço. E ele apareceu várias vezes, cara, na campanha. Inclusive foi ele que deu não é mais NPC, né? Apareceu foi ele que deu o nível de... ensinou o Kleber a pegar ali no nível de Ladino. Foi ele que passou as manhas pro Kleber. Então, esse é realmente, né, pegou um nível, passou de nível, não é mais NPC. A gente tá na tese dele. É PD. Não, mas eu ia falar, a relação personagem-NPC, às vezes fica complicado, porque que nem na nossa mesa de Cthulhu, né, eu criei um NPC pra ajudar eles. Santo Douglas. Do Douglas, exatamente. E realmente ele tem essa função. Ele é um agente, ele vai auxiliar eles, porque na campanha eles são cientistas. Eu falei, vou ter que colocar então, que saiba fazer as coisas, né? Porque eles estão tudo ao contrário do que vai precisar. Mas foi colocar o tadinho do Douglas na sessão. Não, larga o Douglas pra trás, nós temos que sobreviver. O Douglas que se vire. Eu falei assim, vocês vão deixar o Douglas morrer? Eu falei assim, vocês não larguem o Douglas pra trás. E nós não largamos, a gente ficou 3 sessões correndo atrás dele por um labirinto de túneis, que tinha um bebê gigante arrastando ele, sei lá pra onde. Então é complicado, principalmente, eu não sei se é porque os meninos já jogam há mais tempo, talvez quem vá para sua primeira sessão, para sua primeira campanha, né, se iniciar no RPG, vai confiar no NPC. Mas jogador mais velho, olha,
Não pode ver NPC que tá querendo bater, larga pra trás, dá de comida pros bichos, é uma coisa assim. Mas, Mila, esse NPC ele apareceu 3 vezes? Porque se não apareceu 3 vezes, segundo o Secom, você pode dar de comida pra um bebê gigante. Não, ele é um NPC VIP. Ele é muito sozinho, ninguém mata não. Ele já passou do nível de NPC. Ele é um PDM. É um PDM, né? Você já percebeu que PDM é só tradução de NPC? Exatamente. Não, é diferente. É só tradução. Cara, a teoria é a mesma coisa, na prática é diferente. Eu já tive experiência com muita one-shot e muita campanha. Cara, jogadores, eles tendem a olhar muito pro próprio umbigo. Eles pensam no personagem dele, eu quero a arminha mágica, eu quero matar monstrinho e eu quero ser a pessoa mais forte do reino. Pra você construir uma relação de amizade, que seja lá qual que a relação que você quer que teu NPC tenha com o jogador. Não é muito diferente da vida real, gente. Você tem que ter paciência, você tem que ter ações desse NPC para com o jogador, ou que o jogador testemunhe, e, cara, às vezes vai levar, tipo, 4 sessões para eles decorarem o nome do teu NPC. Você vai ter que trabalhar em cima disso. Você vai precisar ver qual que é o perfil dos teus jogadores para elaborar o NPC certo pra hora certa. E ainda assim, como é um RPG, cara, nada garante que vai dar certo, tá ligado? Você pode se preparar por horas, escrever todo o background, fazer ficha de NPC, coisa que eu não recomendo fazer nunca. Nunca faça ficha de NPC, tá ligado? Porque você é o mestre, o que você falar tá certo. E, cara, ele pode. Exato. Você sabe que os jogadores, eles vão tentar avacalhar e você tem que saber a hora de bater o martelo e, tipo, beleza, você vai tentar matar o meu NPC? Beleza, você matou. E colocar muita consequência em cima disso. Porque se tem uma coisa que jogador adora fazer é dar aquele gameplay GTA, onde rouba carro, rouba cavalo, taca fogo na igreja, explode, sai dando risada bêbado. Sem consequências, né? Sem consequências nenhuma. E, cara, depende, cara. No Deadlands, roubar cavalo é pena de morte, cara. Então, cara, eu já tive exemplos de campanhas mais longas e, cara, player meu ficou mal por NPC que tava morrendo e nem era culpa deles, tipo, era uma coisa da cena e um dos jogadores tentou se sacrificar no lugar do NPC, cara. Porra. Isso, cara, é uma coisa muito assim que quando você vê acontecendo e é genuíno, é uma coisa muito mágica no RPG de mesa. É uma coisa que você não vê em videogames, jogos de tabuleiro, e até em filmes, assim, em mídias mais convencionais, é difícil de você sentir esse tipo de emoção, sabe? Posso dar um exemplo que nós vivemos? Pode dar um exemplo, manda esse. Rutiela e Ratiela. Rutiela e Ratiela? Conte como é que era a relação do seu grupo com Rutiela e Ratiela. A Rutiela e a Ratiela, né, eram elfas gêmeas, e uma era namoradinha de um personagem do amigo nosso, né, e a outra era a irmã malvada. A lá, Mulheres de Areia, né? Qualquer coincidência é mérico. E realmente, essa campanha que o Du mostrou pra gente Como que era o nome da campanha mesmo? A Mina Perdida de Phandelver. A Mina Perdida de Phandelver, exato. Cara, essas duas se destacaram assim, né? Elas estremeceram as relações do grupo. Porque uma era realmente boazinha, tava tentando ajudar a gente, mas a gente não tinha certeza. E a outra era malvada e a gente tinha certeza disso. Só pra contextualizar, agora que já não é mais spoiler pra vocês, né? O que acontecia nessa campanha realmente. O vilão dessa campanha, o verdadeiro vilão, era aquele mago chamado Aranha Negra, alguma coisa assim. Vocês até encontraram com ele, só que por ter todo o background com a Rutinha e a Raquel lá, obviamente ele caiu no nível lá ele perdeu o VIP de personagem do mestre e virou só um NPC. Então as gêmeas lá, a Ruth e a Raquel, subiram no cargo lá e viraram, segundo o Secom, PDM. Mas falando de NPC, eu tenho uma pergunta para os mestres mais... Não, eu ia falar experientes. Não,
É que vocês lidam mais com NPCs do que eu. Porque realmente em Cthulhu, NPC com vínculo, que nem esse, que nem o Douglas e tudo mais, é difícil, né? Você colocar, você sobreviver na sessão. Já que mesmo o Douglas, eles querem jogar de comida pros bichos. Mas que nem, ó, na nossa campanha a gente teve uma situação que NPC não é só o ser humano. Não sei se pode entrar dessa forma, mas a minha personagem comeu uns burros e ela pagou até a última sessão por causa dos benditos dos burros. Tua personagem era o concurso. É uma Tiefling paladina com licantropia. Então, e eu comprei muitos burros, mas fiquei sofrendo eternamente. Não interessa. Esses animais são NPCs? Ou é só quem com inteligência que é NPC? Não, é NPC também. Cara, eu vou contar uma... A definição da NPC do Luciano é meio contraditória. Eu vou contar uma experiência. Quando eu comecei a mestrar, e eu comecei a pegar esse hábito de que o jogador ele sempre vai perguntar o nome de todos os NPC. Desde o cara que aparece 3 vezes até o cara que vai aparecer uma única cena. O cara que tá cruzando a rua, o personagem que tá cruzando a rua, ele vai perguntar o nome. Então, eu criei o hábito de colocar o nome pra quase todo NPC. E teve situações que você tem um druida no seu grupo e você nomeou todos os seus NPCs. Aí o druida vai e pergunta o nome de quem? Da galinha. Então sim, se você tem uma interação com os animais, os bichos, ou até mesmo uma criatura fantástica, um dragão, um Pégaso, uma quimera, se ele tem interação com os jogadores que não seja necessariamente uma interação de combate, ele se torna um NPC. Respondido minha pergunta. Então, foi por isso que eles ficaram sentidos. Eu diria que animais podem ser NPCs. Cara, pra ser NPC tem que dar alguma direção na história. Tem que pontuar. Mas é um ponto ao qual nenhum jogador quis seguir e não quis desenvolver. Beleza, tem que ter função. Se essa galinha tem um nome, você vai ter que fazer que, por algum motivo, os jogadores sabem o nome dessa galinha. Tem que ter algum motivo. Porque jogador, ele vai prestar atenção de 30% a 40% das coisas que você descreve. Se você aumentar esse número de informações pra não levar a nada, tipo, você tá trabalhando contra você mesmo. Exato. Você não tá ajudando a descrição da cena. Você pode ter animais NPCs? Beleza, um companheiro animal, beleza, o nome dele é, sei lá, Júlio, e ele é um cavalo. Cara, dá pra você desenvolver uma história a partir de um cavalo que se chama Júlio. É possível. Já você ter, tipo... Cara, pensa que na tua party tem 6 jogadores. Tipo, você não vai dar nome pra todos os cavalos. Não tem por que fazer isso. É prolixo e, tipo, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que focar no que vai ajudar a tua história. E mas se ajuda ele dessa forma? Como que... Aí que tá. Faz parte do background do jogador? Se for, tipo, questão de companheiro animal, né? Daí, coisa mais triste que tem é você colocar um companheiro animal no background. Deadlands, criei o negócio lá, fiz o background, contei a história. Era o cavalo que eu ganhei de presente do chefe da aldeia, meu pai. Primeira sessão, o cavalo morreu. Mais triste que isso. Cavalo morreu, não tem mais cavalo. Acabou o cavalo. Daí nós descobrimos que é só comprar outro cavalo. Não, mas eu tava falando a questão do que o Du colocou, né, de dar nomes lá e tudo mais. Acho que se deixa mais fácil pra ele como mestre. Eu acho que é complicado, tipo, você pontuar dessa forma, porque cada mestre acaba tendo o seu jeitinho de criar e contar histórias, né? O que funciona, o que funciona pro Max dessa forma, vamos tentar focar isso. Às vezes, pra mim não funciona, né? Essa eu acho que é a questão. Mas pets é um negocinho, são uns NPCzinhos complicados. É difícil. No Deadlands eu tinha um cavalo prateado chamado Silver. Aí o Silver. Morreu também. Morreu também. Morreu. Cara, é sempre complicado.
Na última campanha nossa também, o Kleber também tinha uma cachorra que era um cão do inferno, que era Helby. Só que ela não apareceu. Tipo, ele queria porque queria pegar ela, daí ele conseguiu. Só que eu falei, ela tem tanto de vida, ela entrar em combate e morrer. Só que ele ficou com tanto medo de colocar ela nas histórias, que né? E junto que ele sempre deixava ela em casa. Ele deixava ela em casa, ela não ia pras aventuras com a gente. Então... Eu posso ser polêmico? Seja polêmico. Nada a ver. É pra isso que a gente tá aqui, Max. Pet tá mais pra equipamento do que pra NPC. Falo mesmo. Absurdo, é um equipamento com ponto de vida. É um equipamento com ponto de vida. Eu vou ser mais polêmico. O Max tá falando isso porque ele matou meu rato. Ele matou o Stuart. Cara, e foi... Eu tinha um personagem meu que era o... Eu esqueci o nome do meu personagem agora. Era Switch. Era o Switch. Era o Switch e ele tinha era um ladino que tinha um ratinho chamado Stuart. O personagem do Du é um NPC. O meu personagem é um NPC. Menos relevante na história. Cara, o Stuart era um personagem. Uhum. Era um rato que, tipo, ele era inteligente, fazia várias referências à cultura pop, tá ligado? Era bem desenvolvido aquele personagem lá. Eu vivia dando ponto pro Du por causa dele. Mas, dito isso, ele era um equipamento. Se eu faço isso, ele falou de ratinho, eu já pensei no ratinho do A Espera do Milagre. Nossa. Se tu mata meu ratinho, nossa senhora, a gente não ia conversar pro resto da vida. Nossa senhora. Aí que tá. Entramos de volta na discussão. O ratinho é um NPC. O carinha que matou o ratinho é o antagonista. É o antagonista. Mas foi eu mesmo que matei o rato, cara. Eu tava amaldiçoado. Então não foi o mestre. O próprio Switch que matou ele, inclusive. Cara, e teve toda uma cena de pós-vida, de fantasma dele perdoando, tá ligado? Tipo, nunca vou te abandonar, cara. Nossas mesas é alto nível. É pesado, hein? Sim. Se ninguém chora, não... Mesa do chorar. Tem que chorar. Chorar, né? Pegando esse gancho aí, talvez seja um pet, talvez seja um NPC. Jogadores que às vezes adotam um NPC. Eles colocam tanta relevância no NPC que aquele NPC ele começa a se tornar. Se você for um mestre maldoso, aquele NPC vai ser a fraqueza daquele jogador. Pode inclusive chantagear o jogador usando aquele NPC. Aconteceu. Foi assim que eu levei a Mila a seguir pra onde eu queria na última sessão do Terras. Safado. Eu raptei a esposa dela, a Ugon, e fiz ela ir atrás pra eles irem pra onde eu queria. Eu falo isso porque teve duas mesas distintas em que uma jogadora minha, ela literalmente adotou o personagem. Em uma das mesas, que era uma aventura de Tormenta, era uma aventura em que os jogadores precisavam fazer amizade com goblinoides e entrar na área ali da Ushdak ali, da Aliança Negra. Uhum. E a aventura se desenrolou e uma das NPCs lá, a presa fiada, que era uma Hobgoblin, ela acabou morrendo por culpa dos jogadores. E a druida, ela se sentiu tão mal com aquilo, mas tão mal, que ela, literalmente, a gente fez uma aventura pra poder ressuscitar aquela Hobgoblin só pra ela não se sentir culpada. Em outra campanha, que inclusive é a que eu tô narrando atualmente, que é da Tirania dos Dragões, tem uma jogadora que ela começou a namorar uma NPC. E, recentemente, ela descobriu que a cunhada dela é uma das vilãs. Então ela tá em choque, enfurecida, querendo matar a cunhada com casos de família total. Casos de família mesmo. Episódio de hoje, minha cunhada é uma vilã. Minha cunhada é uma vilã. Cara, eu acho que é importante quando você tá mestrando e acontece um caso desse, de algum jogador ficar obcecado por algum NPC que, tipo, aleatório, que era pra aparecer, tipo, metade da sessão
e a pessoa resolve... Era só NPC. Era só NPC que apareceu uma vez. Né? NPC não era PDM, né? Não era PDM. Não era PDM. Estagiário. Cara, você tem que analisar qual que é o vínculo que o jogador, não é o personagem do jogador. O jogador tem com esse NPC. Porque se for uma piada, tipo, piada estendida, pode comprometer a tua mesa. Tipo, depende da função da tua mesa. Se a tua mesa é tipo, a gente se reúne uma vez por mês, aqui eu e meus amigos, a gente bebe cerveja, a gente dá risada, e é uma história sem compromisso. Cara, você pode resgatar alguém da prisão sem braço, tá ligado? E, tipo, dar altas risadas e, tipo, transformar ele no líder do teu grupo. Uma coisa, se você quer uma coisa mais séria, você tem que saber lidar com a frustração do jogador. Tipo, tá falando que meu personagem não é sério? Tá falando que a minha campanha não é séria, Max? Eu vou te dar palma. Isso não é um defeito. Não é um defeito a tua campanha não ser séria. Tipo, zero desméritos. Tipo, desculpa se parecer. Era séria, cara. Os jogadores que não eram. Ai, a culpa é nossa agora. Mas aí que tá. Se os jogadores estão levando o NPC para uma coisa que é diferente do que você planejou, por exemplo, o caso que o Du deu exemplo. A Hobgoblin morreu e um dos personagens lá, um dos jogadores, ficou muito triste e não, a gente tem que ressuscitar. Cara, morreu, tá morto, cara. Tipo, se você quiser desenvolver isso com o teu personagem, muito 10. Tipo, pô, da hora, eu não previ isso. Mas não é uma caixa de areia onde o jogador faz o que ele quiser, entende? Tipo, vamos todo mundo pra cá. Daí você tem que conversar com o teu jogador. Cara, beleza, a Vanessa quer fazer isso, mas será que a tua personagem seguiria por esse caminho? Tipo, tudo bem se sentir triste, tudo bem se sentir apegado, mas tem que desenvolver em função do jogo, pra todos, não só pra ela ou pro mestre, sabe? E é uma coisa difícil, cara. Difícil. Sim, você chegar, né, na realidade, você como mestre se vê nessa situação ambígua, né? Que você precisa decidir. Se fez bem pro grupo inteiro, nós tivemos eu acho que é a questão de se vai agregar a história mesmo, né? É interessante aquele personagem voltar de alguma forma, se for, vamos seguir, que é o que aconteceu na minha mesa, era relevante, era interessante. Mas sim, se não fosse também, ia seguir morto e acabou, sabe? É o tipo de situação que eu acho que é aquela que você tem a campanha, né? Aconteceu em campanha. Daí essa sessão, digamos assim, que vocês ressuscitaram ela e tudo mais, você coloca, sabe, tipo, como a campanha tá aquela linha reta ali, essa sessão foi uma veiazinha, sabe? Tipo, que acompanha a campanha, né? E daí depois retomou de boa. Na nossa sessão, o Manrique tinha um porco de estimação. O porco do Manrique. O porco. Então, que leva bem isso daí, tipo, acaba colocando os players em xeque, né? Sobre ações e consequências. Acho que é isso que o Max quis colocar, né? Exato. Você lidar com as consequências das suas ações, né? Que ele colocou no background dele lá, que o porco, nossa, ele tinha um irmão na campanha também, né? Que era o personagem do Kleber, só que o porco tava acima de todo mundo. Daí, um dia do nada, o bendito resolve. Agora, se eu crio uma relação dessa com um pet, eu vou fazer experiências com o pet? Experiências com o pet, entendeu? Ele pegou sangue de dragão e falou: vou dar pro porco. Não vou dar, ele injetou com uma seringa. Porco. Porque ele era cozinheiro. Daí cai naquilo ali que a gente tava comentando antes, de o player não se colocar realmente na situação. É bem aquela coisa, tipo assim, ele achou legal pra fazer, mas, cara, você pesou as possíveis consequências, é um animalzinho, é um membro da família, que nem ele falava, né? Você vai fazer essas coisas? Tipo, você ia injetar isso no teu irmão, de verdade? Consequência, matou o porco. Cara, eu ainda foi uma das cenas mais tristes que a gente presenciou. Foi, todo mundo chorou na mesa, cara. Cara, eu ficaria 10 minutos só morrendo, tá ligado? 10 minutos. E vai todo mundo parar e escutar agora, tá ligado? Não, exatamente. O Lu fez
a descrição, tudo, aquele silêncio, pairou aquele silêncio na mesa. E daí, o personagem dele, levado pela emoção do jogador, né, que é realmente o que acontece, né, na coisa, ele deu fim à vida dele, quando percebeu o que tinha feito. A questão de não saber lidar com as consequências de suas ações, sabe? Foi tenso. Quase precisamos de terapia depois. Foi. Cara, Gatilhos pro pessoal aí, cuidado. Ele perdeu o personagem por causa disso? Sim, ele é porque assim, o porco era criado com ele desde que ele era criança, né? Aí ele era o cozinheiro e o porco dele era aquele, a imagem do porco era aquele porco do Pets, sabe? Aquele porco tatuado. E logo vejo a seriedade dessa campanha. Logo vemos. E aí eles mataram um dragão. Ele, o que eu consigo tirar? Eu falei, consegue tirar o sangue do dragão. Eu falei, cara, ele era um cozinheiro. Se ele resolve fazer, sei lá, um chouriço com sangue de dragão, alguma coisa assim, cara, ia dar um buff tão da hora, cara. Mas não, o que ele fez? Injetou com uma seringa o sangue de dragão no porco. Ainda deixei rolar, eu falei, cara, vou deixar você rolar um dado porque eu sou muito bonzinho, pra gente ver aí como que vai ser a reação do porco. Cara, do porco, coitado. E não deu boa, cara. Porque, cara, o porco não ia aguentar, cara. É muita... Dragão, ninguém ia aguentar, tipo, começa por aí. Era muito poder pra um animal tão pequeno, cara. Sei lá, será que ele tinha na mente dele que o porco ia virar meio porco, meio dragão? Na cabeça dele, sim. Claro que era essa a intenção dele. Imagina que maneiro, o dragãozinho do Como Treinar Seu Dragão lá, aquele do gordinho lá. Cara, jogador é uma coisa complicada, cara. Jogador tem cada ideia, cara. Segura pro episódio que a gente fala de jogador. Exatamente, eu tô segurando, vamos nessa. Esse daí nós temos história daí, senhora Márcia. Esse aí vai ser 3 horas de podcast. Ainda puxando do NPC, o que faz um bom NPC? Como construir um bom NPC? Como fazer o NPC evoluir de NPC pra personagem do mestre? PDM. Cara, mas em minha defesa... Lá vai. NPC é non-player character, é um personagem não jogável. PDM é personagem do mestre. Não jogável também. Não jogável também. Mas são duas especificações diferentes. Ou você, Secom, comete o erro de fazer ficha pro seu PDM, que é pra você ter apego, né? Não. Pra PDM, dependendo do PDM, se for um PDM vai batalhar, alguma coisa assim, eu ainda faço. Ela sabia. Até algumas coisas, mas não é ficha. É aquela... Tem umas fichinhas resumidas, assim, né? Que tem que você anota só algumas coisas que ele tem ali, algumas habilidades. Quantidade de vida, só coloca o quanto que bate e defesa só. Algumas informações, assim, mas não é verdade. Alguma habilidade diferente que ele tem. Não, mas agora eu vou falar. Eu já caí nisso daí. O Douglas, adivinha o que eu fiz? Background. Claro, eu sabia. Por isso que eu falei, não matem o Douglas. Assim, vocês morrem, mas o Douglas não morre. Eu fiquei um dia inteiro planejando o Douglas e você vai e mata. Coitado, como pode, né? Primeira sessão, vamos fazer sacrifício com o Douglas? Por favor, né? Cara, o avatar do Douglas era o Mark Ruffalo. O personagem preferido. Ninguém mata o Douglas. Cara, eu acho que... Pode ir, Mark. É simples, cara. NPC. Você só vai conseguir... Tem muito mestre que esquece isso. Beleza, como você interpreta quando você é jogador? Você faz o roleplay ali, tudo tal. Quando você é mestre e você tá interpretando NPC, é a mesma coisa. Tá ligado? Ele tem interesse, ele tem vontades, ele tem segredos, ele, tipo, tá conversando. Cara, quando você mestrar e interpretar um NPC, se coloca no lugar de jogador, entende? Porque isso é o que vai dar vida pro teu NPC. Tipo, um NPC que, olha, eu não sei o seu nome, mas eu confio em você e eu vou te dar esse pergaminho pra você salvar o reino.
Eu nunca vi, tipo, cara, mais genérico. Eu não vou me preocupar em decorar o nome desse cara, tá ligado? Tipo, o mestre não se preocupou nem em, tipo, deixar ele um pouquinho mais palatável. Motivação dele? Não questão de motivação, mas, tipo, ele manca. O motivo ele manca. Tá Isso não vai dizer nada na campanha, mas se por algum motivo, tipo, ele voltar a aparecer, você pode dizer que ele é um ex-veterano de guerra, e ele se machucou na guerra, e tudo tal. Cara, pequenas camadas. Não adianta você jogar tipo, 10 folhas de descrição pro jogador que ele não vai se importar. Ele não vai se importar com o teu NPC. Tipo, nossa, mestre, muito bonita essa descrição que você fez, mas eu quero ir pra taverna beber. Cara, eu sou adepto de ir contando a história do NPC conforme os jogadores vão se envolvendo. Quanto mais eles se envolvem com o NPC, mais profundo ele vai ficando. Exato. Como na vida real, né? Da onde que você vai saber as miudezas da vida de alguém, tipo, você dando oi do nada, conhecendo a pessoa num dia, tipo, não rola. E o contrário também tem que acontecer. Tipo, da mesma forma que você quer que os teus players tenham interesse no teu NPC pode mostrar interesse nos jogadores de uma forma que vai desenvolver o personagem dos jogadores e ponto final. Não vai dar em nada, tá ligado? Tipo, pô, eu vi que você tem uma espada sinistra nas tuas costas. Da onde veio? Da onde você veio, tá ligado? Pô, mataram teu pai, que chato. Cara, só escutar roleplay, cara, de fogueira, tá ligado? É isso que vai deixar teu NPC vivo. É isso que vai fazer eles se importarem. Cara, tipo, salvar o reino, dane-se, o reino nunca fez nada por mim, mas o Jeremias escutou a minha história. O Jeremias, tá ligado? Ele se compadeceu. Eu vou dar a vida pra esse cara. O reino não. A gente acha outro reino. É muito fácil, tá ligado? E tem aquelas velhas, tipo, truques que você pode fazer pro NPC ficar amigo do teu grupo, né? Tem uns, você só não pode cair no vacilo dos players perceber os teus vícios. Coisa que eu cometi com o Du uma vez. Nossa campanhazinha de Strade, de Ravenloft. Tipo, a gente jogou ali por uns 8 meses, mais ou menos. Acho que foi um pouco menos, né, que isso. Acho que um pouco menos. E beleza, tipo, a campanha lá, uma vez por semana, tudo pau. E eu tava com Ravenloft, Drácula, um negócio bem gótico, assim, tudo tal. Ninguém é feliz, ninguém sorri. E eu precisava fazer que os players, no meio de tanta tristeza, sentissem que certos NPCs são mais tristes que outros. E toda cena, toda ocasião que eu podia, eu colocava uma criança em perigo. Eu fiz isso com tanta frequência, e eu não tava percebendo, que os meus jogadores pararam de se importar com qualquer criança. Toda criança que ficava em perigo falar... No começo a gente caía, obviamente, né? Falar, não, vamos ajudar a criança. Depois da 10ª criança a gente fala, tá de sacanagem, né? Aí eu, tipo, cara, não tá rolando. Sabe o que eu fiz? Eu fiz a criança levitar e explodir. Simples assim, tipo, cara, não tá funcionando, não vai servir ao propósito, mas esse NPC, cara, passa, descarta ele, tenta construir tudo de novo. É uma eterna construção. No RPG, cara, quando você se adapta, improviso, todo mundo pensa assim, nossa, que legal, negócio de improviso. Cara, improviso dá trabalho. Improviso leva tempo pra desenvolver. Principalmente NPC, porque, tipo, é uma pessoa imaginária que só tem o nome pro jogador. Cara, eu não sei vocês, mas eu às vezes eu fico pensando, bolando backgrounds na cabeça aleatoriamente. Tipo, às vezes do nada, tipo, eu tô vendo, sei lá, qualquer coisa, tipo, sei lá, um filme, uma série, alguma coisa, e eu vejo um personagem e falo, esse daria um NPC legal. E vou pegando nuance. Esse daria um PDM? Esse daria um PDM. Ai, meu Deus. Não, mas tirando o Douglas, que é super importante, mas tem um NPC que eu criei na campanha também, que eles têm a ideia deles, né, as visões deles, mas na realidade ele é um NPC que eu criei para realmente ajudar eles a conduzir eles meio que pelo caminho certo, porque que nem, se você deixar só por eles, é bem o que o Max falou, né, vamos pra taverna e vamos fazer um negócio, eles estão num corredor
e eles não querem andar pra frente. Claro! Você colocou os bagulhos. Primeiro, é Cthulhu. Depois você colocou os bagulhos já. Você fez do nada você soltou um monte de tripa em cima do Manrique. A minha Cthulhu e esquecer de investigar as coisas. A minha mão foi pro estralo. Eu tô praticamente sem mão. O Kleber tá mais estourado que acho que eu e o Manrique juntos e tá se arrastando pelos corredores. Então, não, mas esse NPC, ele tem história, ele tem... E eles vivenciaram a história dele, porque ele nasceu de uma experiência em uma das sessões, e eles viram, eles participaram, e rolou tão bem assim, que eu falei assim, tá aí um gancho de criar um NPC. Esse daí ele não tem ficha mesmo, porque é o que o Marco falou, ele pode realmente fazer tudo o que ele quiser, né, baseado na história e circunstâncias de vida dele. Só que eles morrem de medo do NPC. Cada vez que ele aparece, eles querem matar o NPC. É aquela vibe de videogame, né? Se apareceu na tela, eu posso bater. Ele nunca fez mal pra eles. Mas também não é um ser humano. Mas... né? E todos os momentos que ele apareceu, vocês nunca param pra pensar nisso. Daí a coisa que eles não param pra pensar nas formas dos encontros deles, né? Com esse NPC. E eu tenho cá pra mim que eles acham que ele é o vilão. Que ele é malvado. Pera, deixa eu anotar no meu caderninho isso aí, pelo jeito estamos batendo no PDM achando que é NPC. Batendo no PDM achando que é NPC, é isso aí. Cara, mas essa coisa eu acho polêmico e eu não sei se eu tenho uma opinião firme sobre isso. Eu não gosto de NPC dando a direção pro grupo de jogadores. Porque eu sinto que eu tô movendo as peças pelo jogador. Você nunca jogou uma campanha que você teve que auxiliar os jogadores? Eu já tive casos assim, que tinha umas 9 pessoas. E beleza, total, resolveram dividir o grupo lá, uma menina ficou sozinha. E ela, beleza, fulaninha, você tá aqui na praia, tá todo mundo fazendo tal coisa, e você vai fazer o quê? Eu não sei. Daí cara... Beleza. Pro bem dela, no jogo, eu vou ter que fazer uma coisa chata aqui. Daí ela... eu vou perguntar se tal NPC precisa de ajuda. Cara, eu não coloquei o NPC na cena. Porque ela tava... Não era culpa dela ela ter essa trava, mas eu percebi que ela tava na zona de conforto. Então, o NPC, ele pode auxiliar. Ele não pode ser âncora e bússola de um jogador nesse nível, entende? Porque... Não, entendo a tua visão como mestre, mas minha vai ao contrário. Não, né? Eu super respeito essa ideia contrária tua, mas eu senti ali que, cara, talvez a experiência dela hoje aqui seja ruim, mas eu vou tentar salvar outras gameplays dela, tá ligado? E depois... Funcionou. E sabe qual que foi o desfecho, disso depois? Ela gostava de assistir RPG, ela não gostava de jogar. Pra ela, só tá ali na mesa, escutando a história e dando risada junto com a galera, era o suficiente. Mas isso daí a gente entra em outra questão daí, né? Na questão da tipos de players. Sim, mas aí que tá, você não pode sujeitar o teu NPC à demanda de uma má conduta de um jogador. Eu acho que... sim, mas eu acho que você... Concordo, você falou que o ponto de vista era forte. Sim, mas eu vou continuar defendendo o meu, não sei se é porque eu sou mestre novo. Falando por mim, eu tenho um sentimento parecido com o do Max. Eu faço o NPC ali pra, obviamente, guiar os jogadores, pra dar uma dica exatamente, mas não pra puxar eles pra fazer a ação pelos jogadores, efetivamente. O NPC ele tá ali pra realmente dar uma dica, pra dizer o que os jogadores precisam fazer. A ação é dos jogadores, os protagonistas são os jogadores. O NPC ele é só o coadjuvante, ele tá ali realmente pra ser o personagem secundário ali. Abaixo do PDM ali. Uma coisa que eu nunca... Só concluindo. Quando acontece da situação de eu precisar puxar o grupo,
eu sinto que é quase um ex-máquina, sabe? Eu sinto que como mestre, estou manipulando a história, exato. Não os jogadores. Cara, eu assim, em questão de, por exemplo, batalha. Batalha, cara, por mais que role ali a iniciativa do PDM e tal, cara, mas ele nunca, por mais que ele crite na iniciativa, ele nunca vai ser o primeiro. São sempre os jogadores que vão fazer, ele vai lá pro final da fila. E mesma coisa, tipo, quando chega em momentos... Sim, tem momentos que o pessoal fica naquela, não sei o que, não sei o que fazer, não sei por onde ir, o PDM, olha aqui, talvez vocês não tenham procurado direito, vamos procurar melhor, sabe? Fala umas coisas assim, sabe? Mas ele nunca vai realmente direcionar. Existem casos que realmente o grupo tá muito perdido, igual o Cthulhu. A gente é muito perdido. A gente é muito perdido. E aí tem que ter, às vezes realmente precisa de um cara para dar de alguma coisa que dê uma direção pra gente seguir. Mas realmente, o NPC realmente é o coadjuvante lá pra baixo. Realmente são os jogadores que têm que tomar a decisão, fazer a campanha seguir, sabe? Mas tá enrolado, a gente tá aqui faz não sei quanto tempo, mas vocês não fazem nada também? Vocês querem sair do lugar sem fazer nada? Cara, NPC não bate, NPC não resolve, quebra a cabeça, NPC pode dar opinião? Pode. Geralmente pra atrapalhar os players, tá ligado? Confusão, mal entendido, pra dar aquela apimentada na trama. Mas ele não pode resolver problemas pelos players, sabe? Eu acho, tipo, nossa, tirar o... Cara, quantas vezes eu já vi que aparecia um NPC mágico pra tirar a galera da prisão, tá ligado? Porque tava todo mundo preso, tá ligado? Sem arma, sem slot de magia, e acabou a campanha. E eu via aparecer um NPC mágico lá, pagava a fiança de todo mundo e continuem a missão de vocês. Eu acho isso... Eu não sei se eu posso falar, mas tira aquela vontade, aquele brilho do RPG. Eu fico com uma sensação parecida, assim, quando o NPC resolve um problema que é para os jogadores resolver, é um ex-máquina até, né? É um fator de fora que tá resolvendo, e não os jogadores. Então, cara, eu sinto que eu falhei como mestre quando isso acontece, cara. É bizarro. Mas, para concluir, para fechar, afinal de contas, o jogador se importa com o NPC? Que silêncio sepulcral. Acho que o silêncio falou tudo. Falou tudo, né? Eu acho que tem situações e situações. Personagens que você falou, né? Personagens ou players? Calma, jogador. Deixa eu dar um spoiler aqui. Se eles se importam ou não? Não. O jogador é dificilmente mesmo. Se você não conseguir criar uma relação, a gente teve um NPC na campanha passada, que ele era uma moita, né? Um ambulante lá, uma coisa assim. Uma criatura que... nossa. Que quando a gente chegou lá, todo mundo quis matar ela, daí depois... Você tem que proteger a cidade. Exatamente. Daí ficamos carregando o coração dela, que era um tubérculo, né? Pra cima e pra baixo, pra esperar a bendita ressuscitar, né? Porque ela voltava à vida, se não destruir, né? Era só plantar ela de volta que ela voltava. Demorou um tempão, no final da campanha, ela lá protegendo a gente, morreu. Eu falei, anos de história, dias de viagem. O Arbuster Hunt? O Arbuster Hunt não morreu. Não, mas na sessão ele... Não, ele ajudou, ele cuidou de uma parte do exército. Mas isso foi os créditos finais. Enquanto vocês resolviam foi o pós-crédito, né? Nós passamos pelo trauma, né? Nós passamos pelo trauma de perder uma NPC que caminhava conosco. Ele segurou parte do exército para vocês resolverem a treta com os antagonistas. Exatamente. Apanhou, coitado, até dizer chega. E tem essas situações. Tem a situação da campanha que minha personagem se viu obrigada. Isso daí é outra questão. Daí depois, para outros temas, né? Porque eu não gosto de rolar dados para relacionamentos. Você acaba colocando o player em situações adversas, né? Exato. E numa situação dessa, vocês me conhecem, eu sou péssima, é lógico que eu ia perder pra qualquer um no dado, né?
resumindo, minha personagem foi seduzida, apaixonou na taverna, tanto que criou um relacionamento, ela casou, nós adotamos umas criancinhas. Mas, então, depende acho que do nível do NPC, em qual a profundidade que ele foi colocado na história, diante de você, quais as circunstâncias também. Eu acho que depende muito de você ler o jogador. É como que o jogador está se sentindo em qualquer cena, na verdade. Não, mas não é sobre o mestre. A pergunta é, personagem se importa com o NPC? Sim, assim, depende do quão envolvido o jogador, o personagem fica com o NPC, né? É aquela coisa, quanto mais você interage, mais vínculo você vai tendo. Isso é óbvio, né? Mas, assim, de cara, tipo, conheci o NPC hoje, me importo com ele? Cara, se eu puder jogar ele pra eu poder jogar ele pros lobos pra eu poder fugir. A mente do quando você não tem envolvimento, quando você não se envolve com o personagem, né, com o NPC, realmente não rola, sabe? Não tem empatia. É mais um NPC ali que tá ali pra fazer o negócio que o Max falou do coisa do GTA. Exato. Você vai empurrar ele pra frente do carro pra me salvar. Não é. É uma questão de sobrevivência. Você não importa. Mas você com a coisa que o Max falou, enquanto o outro deu a vida, né, queria dar a vida, se sacrificar pra salvar o NPC. Por quê? Porque já estava envolvido, já tinha, né, já se conheciam há tempo e tal. Se você não conhece o NPC... Nossa, estou conhecendo uma pessoa aqui diferente de hoje. Não sei se é muito seguro dividir qual que é a tendência do seu personagem, Secom? Só pra saber. Cara, normalmente os meus personagens ou são caóticos ou são neutros. Agora é tudo caótico, né? Nunca mais jogaram de personagem. Depende muito. Por exemplo. Não, ele e o mestre acabou de mudar a tua tendência, só caótico. Caótico. Mas é um caótico NPC ou um caótico PDM? Porque tem diferença. Depende muito do personagem também. Por exemplo, que a gente jogou lá, que foi o Biron. O Biron era neutro e bom, não leal e neutro. Então ele provavelmente não faria isso, né? Mas se fosse um bárbaro padrão, que normalmente é o que eu faço, cara, aí é sobrevivência. Não, mas a pergunta é, amor, o jogador se importa com o NPC? Ele já deixou claro que não. Acabei de responder. Não. Respondi no começo. E você, Max, tem alguma opinião sobre isso? Cara, pra resumir, assim, eu posso parecer um pouco pessimista, assim, radical, tudo, mas eu acho que o jogador se importa com o NPC, cara. E sabe o que é o mais da hora? Eu acho que ele não percebe que ele se importa. Porque, tipo, acabou lá, nossa, o NPC só atrapalhou a nossa vida e não sei o quê. E, cara, quando você vê, a pessoa tá falando, tipo, há 10 minutos de uma pessoa que não existe. Ela se importa o suficiente pra se irritar, sacou? Uhum. É meio estranho isso, porque quando a gente fala, se importa, a gente pensa que é só um sentimento bom. Não, cara, às vezes você acha ele chato, daí o cara não suporta esse cara em cena e não sei o que. Cara, e isso faz parte do RPG. Não é só, tipo, coisas boas, assim. Ele te irrita, né? Exato. Se ele conseguiu te irritar, exato. É dele, entendeu? Exato, você precisa sentir alguma coisa, não importa o quê. Olhando por esse lado, né, eu tava pensando só pelo lado bom, de gostar do NPC. Aí mas essa questão que nem você falou, ele ficou tão bravo com o NPC que ele ficou 10 minutos falando, realmente, aí rola uma... Né? Então, cara, isso é muito da hora. Isso é muito da hora. E o jogador não percebe isso. Quando o teu NPC não passa em branco, ele, tipo, beleza, ok, tá ligado? Você só tem que tomar certos cuidados, assim, com a montagem dele. Mas, cara, o player, ele não vai perceber que ele se importa. Então, eu acho que sim, cara. Ele se importa. E se você tá mestrando, se importe também com os teus NPCs, tá ligado? Eles não são ali meros
ferramentas à deriva da vontade dos jogadores. Saiba impor, saiba matar NPC, tá ligado? Saiba, tipo, tomar as rédeas ali da condução da aventura. E, cara, se você tomar esses pequenos cuidados, teus NPCs não vão passar em branco. Oxe. Show de bola, hein? Então assim finalizamos. Vamos fechar então? Vamos. É isso aí, queridos ouvintes. Deixem suas opiniões também no nosso Instagram, no TikTok, YouTube, Twitch. A gente tá ali na página do Chorar é Ação Livre. Então deixa ali seus comentários. O que o NPC significa pra vocês? Ele é importante? Os seus jogadores se importam com os NPCs? Todo Quais mundo NPCs? tem um NPC que se lembra, cara. Todo mundo tem um NPC que se lembra. Tipo, Todo vamos mundo. abrir uma caixinha no Insta lá pra galera falar dos NPCs que, tipo, eles lembram há anos. Marcaram. Que marcaram. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Du e até a próxima.